Bom, pessoal, vamos iniciar aqui. Acho que já deu para todo mundo entrar. Primeiro, boa tarde. Meu nome é Daniela. Eu vou conduzir essa live aqui. O objetivo dela é apresentar, né, um vasto conhecimento sobre o tema vendas e tecnologia aplicada no mercado imobiliário moderno. Queremos agradecer a presença de todos vocês. E eu já aviso aqui que o chat está aberto para pergunta, tá? Que serão lidas no final. A duração média aí da nossa live vai ter 40 minutos para apresentação do conteúdo e os 20 minutos finais para perguntas e dúvidas, tá? Eu vou apresentar para vocês agora os nossos dois participantes. O Diego Sgambati, que já atua há 18 anos no mercado imobiliário, né, nas áreas de marketing e vendas. Pioneiro em vendas online em 2005 na Real Imóveis. E já participou de mais de 50 lançamentos imobiliários junto a diversas incorporadoras. E o Matheus Loureiro, diretor de tecnologia aqui da Softinix e cofundador do Arx. Diego, Matheus, vou passar a palavra para vocês. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui na live, tá? Essa é a primeira live que a gente está realizando aqui no Arx, né? Para quem não nos conhece ainda, somos um software de gestão voltado para a construção civil, tá? E a gente tem muito conhecimento dentro dessa área para estar compartilhando, e toda busca por conhecimento é nobre, então eu agradeço a todos vocês que estão aqui dedicando uma hora do dia de vocês e espero que seja bastante produtivo, tá? A live ela vai ficar disponível para assistir no YouTube depois, tá, pessoal? Aqui dentro é quase que algo recorrente para a gente dizer que a construção civil é um dos segmentos mais complexos que existe, tá? Por isso que a gente, com tanto carinho, apadrinhou esse segmento como sendo o principal segmento de atuação do nosso software, apesar da gente atender alguns outros segmentos, tá? Operacionalmente, uma incorporadora, uma construtora, ela gerencia muito mais processo do que outras empresas em média, né? Ela compra um terreno, ela projeta um edifício, ela viabiliza e registra isso nos órgãos públicos, depende da animosidade desses órgãos com relação ao tempo que eles farão isso, dependendo da forma como ela atua, ela faz a aprovação disso junto a um banco para financiar a obra, que também demora um bocado. Esse processo todo ele pode demorar anos, então quem está à frente de uma incorporadora precisa ter uma visão de negócio e mercado no longo prazo muito grande, uma visão da situação política do país, como que está a demanda pelo produto que ela vai lançar, né? E a gente tem que entender também os processos operacionais que uma incorporadora ela precisa ter, né? Então ela tem uma linha de produção industrial que é volátil, né? Que a própria construção ele não está sob quatro paredes, a gente não tem um controle que uma indústria tradicional tem, ela cota e compra insumo, ela estoca e precisa seguir normas técnicas nesse estoque, ela faz marketing, divulgação, ela vende os imóveis, ela faz atendimento ao cliente, ela faz pós-venda, ela faz garantia. Então, a construtora incorporadora, ela é extremamente complexa, tá? Isso tudo sem falar que a construção civil é regida por legislação específica, né? Desde a incorporação até a tributação, a contabilidade. Então, quem trabalha com construção civil normalmente faz disso a sua carreira, né? Não é uma área que é muito boa para aventureiros. Então, a pessoa veio de varejo, veio de banco, veio de outros negócios, ela consegue entrar, mas ela precisa aprender, porque são muitas coisas específicas que temos, tá bom? Então, o título dessa live, ele leva a palavra mercado imobiliário moderno, tá? Quando a gente fala de mercado imobiliário moderno, a gente precisa contextualizar isso no Brasil, que é o pós-pandemia, tá? A pandemia, ela veio com um impacto muito forte, obrigou todo mundo a lidar com o remoto, como a gente sabe, e a gente tem tecnologias que vieram para ficar. Algumas delas já existiam antes, mas se acelerou de forma muito vertiginosa a implantação dela, tá bom? O Diego Sgambati, nosso gestor de marketing aqui, já trabalha com o Arx há muitos anos, ele vai explanar para a gente aqui um pouquinho sobre alguns termos técnicos de marketing que vai nos ajudar a entender quando a gente for começar a aprofundar no conhecimento de tecnologia, tá bom, pessoal? Perfeito, Matheus. Explanação perfeita. Boa tarde a todos. Obrigado pela audiência. Nós vamos primeiro falar para quem destina-se essa live, Matheus. Nesse contexto, nós vamos discutir especificamente sobre quem vende imóvel na planta ou em construção, ok? Todas as especificidades desse tipo de vendas e as ferramentas tecnológicas que podem fomentar e auxiliar na realização desse tipo de venda. A gente sabe que o sucesso de empreendimento imobiliário envolve muitos outros fatores, né?
análise de viabilidade, análise de demanda, definição de produto, definição de público-alvo, enfim, inúmeros outros itens, mas nós não vamos nos aprofundar nesses, tá? Nós vamos realmente, a partir desse ponto, nós vamos definir que todos aqui ou têm um lançamento já feito ou vão lançar um produto e querem apenas potencializar as vendas, ok? Perfeito, Diego. A gente viabilizar um negócio no geral na construção civil envolve muito parâmetro, né? A gente tem que entender o mercado, que produto que eu vou lançar, qual que é a faixa de renda da região, se tem capacidade, se tem demanda. Essas coisas são extremamente complexas, a gente não vai abordar isso hoje. Então, você tem um produto, ou vai lançar um produto, como que eu vendo mais? O que a tecnologia pode nos ajudar, tá? Quando a gente está vendendo durante a construção, a preparação do próprio vendedor, né, que é o nosso corretor de imóveis, ela precisa ser muito diferente do corretor que trabalha com imóvel pronto, tá? A gente está vendendo um apartamento na nuvem, né? Ele não existe ainda. A gente tem um terreno ou talvez uma obra parcial. Juridicamente, estamos vendendo a fração ideal desse terreno, certo? E existe ali um registro de incorporação que determina as condições que o empreendimento será construído. A confiança que o comprador, o potencial comprador, vai adquirir perante a marca, perante o empreendimento e a construtora em si, eles são muito importantes para a caminhada desse tipo de eficiência de venda, tá? A gente vai dividir esse tema dessa live em 2 tópicos principais, tá? De acordo com a forma de atuação da incorporadora. O primeiro tópico, ele é mais voltado para as incorporadoras que vendem por meio de estrutura própria, a house, com vendedores vinculados e representando a marca da incorporadora. Esse tipo de atuação nos últimos 5 anos subiu muito no mercado, a gente vai falar bastante disso. Na segunda etapa, a gente vai falar sobre as incorporadoras que trabalham com imobiliárias externas e como a gente pode gerir e fomentar esse tipo de venda, tá? A gente sabe que é comum no mercado trabalhar com as 2 modalidades, então a gente vai... boa parte do que a gente vai falar aqui para imobiliária externa também vai ser de uso da house interna, tá? Então, para a live não ser muito repetitiva e ser mais objetiva, a gente vai falar cada coisa de uma só vez. Então, quando a gente começar a falar da parte de imobiliária externa, ainda vai ter um pouquinho de assunto para house, tá? Primeiramente, a gente precisa deixar claro, pessoal, um truísmo, que é uma verdade óbvia, que todas as empresas precisam ter em mente, tá? Eu falo isso muito para os nossos clientes do Arts. Independente do seu segmento, toda empresa precisa ter processos bem definidos. Repare que para ter processo não precisa ter software, tá? Evidentemente que a gente está numa live de um software e eu poderia falar que só por software implanta processo, mas isso não é verdade, tá? Se a gente consultar consultores, pessoas que são especialistas nisso, elas vão dizer, o processo ele pode ser implementado no papel, na planilha, no software, de diversas maneiras diferentes. Só que nenhuma empresa vai atingir excelência sem bons processos implantados, tá? E vamos deixar claro também que o software, por si só, ele não é um vendedor. Ele é uma ferramenta que vai auxiliar os envolvidos a performar melhor. Ele vai aumentar a minha eficiência. Então, a ideia aqui é como a sua empresa pode direcionar recursos de forma mais eficaz e colher resultados mais ricos através de inteligência e processo integrado. Tá bom, pessoal? Como que a tecnologia vai te ajudar a alcançar tudo isso? Então, o Diego vai entrar naquela explanação sobre processo de conversão de marketing e vendas, para depois a gente aprofundar um pouquinho no assunto de ferramentas. Legal, Matheus. Vou explanar de forma bem técnica o processo, tá? Vou falar de maneira geral e vou ponto a ponto em cada um deles, tá? De forma geral, o processo de conversão, né, que é o que vocês conseguem visualizar aí, ele vai da atração até o pós-venda, tá? Vou abordar cada um deles e as soluções relevantes e nesse contexto, em cada etapa, tá? O processo de venda resume-se um funil de conversão, a esteira de conversão, que tem dentro dela a esteira do marketing, que tem a esteira do vendas, que tem a esteira do pós-vendas, tá? A esteira do pós-vendas nós não vamos entrar muito, porque o foco aqui é venda. O foco é conversão em venda, eficiência em venda, ok? Então, início da venda. O processo inicia-se na esteira de marketing, tá? A qual faz a atração, a captura e a nutrição desses potenciais clientes, entregando para o venda um lead mais qualificado possível, tá? Etapas desse processo: suspect, prospect e lead, tá? O suspect é aquele usuário que está junto com você, está nas plataformas, muitas vezes pode estar até em outros veículos de comunicação, que você supõe
que tem interesse na sua marca, tá? Ou no seu produto. Nesse momento, nós estamos com a ação de atração, ou seja, nós temos que tirar ele de suposto cliente e passar ele para um potencial cliente. Então, a gente fica propagando informações, né, propagando conteúdos para saber qual tipo de cliente é e qual é a qualificação desse cliente. Ótimo. No momento que a gente consegue qualificar, a gente consegue definir qual é esse cliente, a gente passa para a etapa do prospect, tá? Essa etapa é uma das mais difíceis do marketing. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre automação, né? O Matheus vai explanar bem a tecnologia que existe em cima disso, tá? Então, a gente consegue nutrir todos esses clientes, cada um na sua determinada comunicação, cada um com o seu potencial de compra de um determinado produto, organizá-los, tá? E fazer com que ele vire realmente um potencial lead e que o marketing qualifique ele como um cliente qualificado pelo marketing, que vai ser o momento que ele passa esse cliente para vendas. Então, novamente, de forma bem pontual, a esteira do marketing tem suspect, que é o cara que você ainda não sabe quem é, supõe que ele é um interessado em você ou no seu produto. Nós temos o prospect, que já é um potencial cliente, tá? Eu já sei quem ele é, eu já qualifiquei ele de alguma forma, ou de alguma forma ele se mostrou interessado em algum produto meu, em algum conteúdo meu, tá? Ou ainda a definição de um público-alvo, né? Caracteriza um prospect. O lead, que é no momento em que eu capturo as informações, que eu começo essa nutrição capturando informações desse cliente, eu estou aquecendo ele, e aí em algum momento ele mostra para mim que ele é um cliente qualificado, que ele está apto à venda, e eu pego esse cliente, tiro ele do marketing e passo ele para a esteira do vendas, ok? Na esteira do vendas, tá? Assim que o marketing qualifica o lead, ou seja, classifica ele na sua jornada como cliente apto à compra, ele encaminha isso ao funil de vendas, à esteira de vendas, que tem como principal etapa atender o cliente, tá? Ele vai iniciar um contato com o cliente, ele vai iniciar uma comunicação com o cliente e vai desenvolver esse cliente dentro das etapas, tá? Essas etapas dentro do funil de vendas, elas são o contato com o cliente, tá? Depois, ela vai fazer toda a parte de comunicação até que ele vire uma visita, ou seja, até que ele faça uma visita ao meu produto, até que ele faça uma visita à minha loja, faça uma visita à minha fábrica, enfim, independente do produto que nós estamos falando. Aqui, especificamente, nós estamos falando de um plantão de vendas, tá? Aqui eu quero abrir um parêntese que, pós-pandemia, a gente teve uma mudança muito, muito forte, né, Matheus? Em questão de aplicação de tecnologia e até no hábito de consumo do cliente, né? O cliente para, em determinado momento, de fazer tanta visita física, até pela proibição, lógico, né, pela condição de saúde, e ele começa a usar algumas ferramentas que, às vezes, demoraram um pouquinho ali a ser entendida, porque o corretor ele tem esse contato físico como um momento muito importante para ele. E ele deixou de ter esse contato físico e a ferramenta passa a fazer parte desse momento, dessa etapa, né? Como foi isso, Matheus? Foi uma mudança de cultura muito forte, né, para todos os vendedores, no geral, que trabalhavam antes da pandemia, porque ninguém estava preparado para aquela mudança brusca, né? Então, as pessoas sempre se associou, né? A gente até desenhou esse funil que vocês viram aí com uma etapa visita, porque esse é o funil padrão que você vai achar em todo o mercado imobiliário. Ele vai ter uma etapa visita, né? A gente não está falando que não tem que ter a etapa visita, longe disso, porque o corretor ele sempre vai ser mais forte no presencial, né? Você está no olho a olho, a pessoa está na sua frente. Mas a gente tem que entender que o cliente, hoje em dia, ele está muito na nossa frente, né? Então, ele não está, às vezes, chamando no WhatsApp da tua construtora para saber se o apartamento ele tem 2 dormitórios. Hoje a gente tem um caminhão de informações, a gente tem website, a gente tem Instagram, Facebook, redes sociais, landing page, campanha. Existe muito lugar que o cliente ele consegue pegar essa informação.
Então, o corretor, o vendedor, ele tem que estar muito bem treinado para ouvir a pergunta e caminhar naquela pergunta. Então, o meio de contato do corretor, do cliente, ele é um ponto que que o vendedor precisa respeitar muito, tá? Então, eu vejo muito corretor puxando, forçando essa visita para o presencial no momento que o cliente ele não está preparado, né? Então, você vê alguns pontos em que a pessoa, por exemplo, ela está mais condicionada a falar pela internet e o cliente ele fica sendo chamado para ir lá. Ou às vezes ele está fazendo pergunta sobre uma outra coisa, mas o corretor ele já quer conduzir naquela resposta pronta que ele tem, certo? Um exemplo disso é quando o cliente está mandando mensagem e o corretor começa a mandar áudio. Eu falo isso adoidado para as equipes de vendas. Você só manda áudio se o seu cliente estiver mandando áudio. Porque se o seu cliente está mandando texto, isso é uma demonstração que ele está preferindo texto. E você, como vendedor, você tem que seguir o ritmo, né? Então, você tem que seguir a música que está tocando. E quem toca essa música é o cliente, né? Então, cada comprador, a gente vai falar mais disso, né? A psicologia do comprador, ele vai por um lado. Então, o canal de contato é outra coisa. Por que todo mundo usa o WhatsApp no Brasil? Porque é a ferramenta mais utilizada para comunicação. Não é porque a gente ama o Mark Zuckerberg, certo? Então, por isso, o corretor ele tem que estar no WhatsApp, ele tem que estar familiarizado com a ferramenta. E hoje, no pós-pandemia, a gente tem que entender que isso aqui que está acontecendo, uma live, uma videoconferência, o digital, é o novo normal, né? As pessoas perceberam que é muito custoso eu sair de um lugar e ir para outro. Por que eu não posso fazer virtual, certo? Ainda mais hoje em dia que a gente tem ferramentas em que tem tour virtual, 360 graus, tem tanta coisa que o cara consegue ver, que às vezes é até inútil eu ir lá para ver um decorado, eu já consegui ver pela internet, né? Perfeito. E podemos agregar também, Matheus, a própria ferramenta WhatsApp, muitas vezes o cliente está falando com o corretor está no plantão, está no decorado, e mesmo que não tivesse um 3D, não tivesse um Tour 360, que hoje é bem comum, é bem utilizado, mesmo que isso não tivesse, ele pode falar através do WhatsApp, através de uma própria live, isso gera confiança. Naquele momento ele está lá dentro, falando com propriedade sobre aquele determinado produto. Bom, vou assumir que o cliente fez uma visita, independente da tecnologia que ele utilizou, tá? E vou assumir que depois da etapa visita, o próximo passo é a gente criar uma proposta, tá? Quando o cliente faz uma visita, só tem duas saídas, Matheus. Ou ele assume que ele gostou, ou ele assume que ele não gostou desse produto. Lá na psicologia do sucesso da venda, a gente vai falar exatamente sobre isso. Ou a gente atendeu a demanda, ou a gente não atendeu, né? Aqui na etapa da esteira, a gente fala, fez uma visita? Fez. Próxima etapa, ele tem que fazer uma proposta, tá? Essa proposta vai ser aceita ou não. Se for aceita, a gente encaminha para a venda e fecha o negócio, certo? Na proposta, Matheus, nós temos um gancho aqui forte, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre a tecnologia envolvida na proposta e como ela pode ajudar muito até na equipe de terceiros, mas vamos deixar isso aí um pouquinho guardado. Então, eu assumo que o marketing me mandou um lead qualificado, eu assumo que esse lead realmente é qualificado, tá? Eu consigo contato com esse lead, tá? Eu consigo gerar uma visita, de alguma forma, com esse cliente, eu potencializo que essa demanda foi atendida, o cliente sinaliza positivo e me faz uma proposta. A proposta vai para a diretoria, é aceita ou não, e volta para a nossa mão para a gente efetuar a venda. Finalizamos, assim, o processo de venda, certo? Qualificação do lead, atendimento, contato, visita, proposta e venda final. É simples o processo. Existem muitas variáveis no meio? Sim. Mas o processo de vendas, como você sempre fala, é simples. Segue o processo. Na dúvida, segue o processo, tá? Bom, finalizamos a venda. Termina a esteira? Não, não termina. A esteira caminha para um pós-venda, né? Nós vamos ter a retenção, a expansão, os promotores, enfim, a fidelização. Não vamos abordar, que esse é tema para uma outra live. O Matheus vai falar um pouquinho isso no final dessa live aqui, tá? E vamos, nesse momento, falar. A gente simplificou em 6 etapas o sucesso da venda na psicologia do comprador. Ou seja, anota, quem perder, pede para a nossa equipe, quem quiser que a gente repita, a gente repete, tá? Mas, por favor, tomem nota que ficou muito, muito próximo de uma realidade e eu acredito que aqui esteja realmente a diferença entre a eficiência e a não eficiência da venda, tá bom? Então, as 6 etapas são
a conquista da confiança, o entendimento da necessidade, o atendimento da necessidade, o fechamento do negócio, a entrega e o pós-venda. Ok? Pulou alguma etapa, não vai sair venda. Se não fizer sequencialmente, não vai ter eficiência. Então, atenção em cada um desses passos, tá? A conquista da confiança é o primeiro e o principal, tá? Essa relação de confiança pode ocorrer de duas formas. O Matheus abordou já um pouquinho lá em cima. Através das pessoas que participam do negócio, tá? Ou através das empresas que participam do negócio, né? Muitas vezes a gente não tem uma confiança naquela pessoa que está ali, mas a gente tem uma grande confiança na incorporadora e na construtora, né? A verdade é que, se não houver confiança, não vai sair venda. Então, a dica de ouro, anota aí. Não começa vendendo, começa se relacionando com a pessoa, começa perguntando o que ele está precisando, começa perguntando, enfim, da tua forma, não tem uma regra, né? Uma regra para isso. Mas começa, de alguma forma, captando informação e tirando dele aquele negócio que, pô, eu estou aqui, esse cara vai começar a falar sobre vendas comigo, eu vou ter que falar que não é a hora, eu quero saber mais sobre o produto, ou eu quero saber a condição de pagamento. Não. Começa a se relacionar, conquista essa confiança e dá o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Entender a necessidade. Quem já trabalha comigo há muito tempo, quem está acostumado a ouvir eu falar em algumas empresas quais eu já participei, sabe que eu sou chato com isso. Se alguém está querendo comprar um apartamento de 1 dormitório e o meu apartamento tem 3 dormitórios, vai dar certo a venda? Não vai dar certo a venda, gente. Então, entende qual é a necessidade do cliente, para ouvir o cliente, pergunta, né? Faz colocações. O cliente precisa muito, ele faz muita questão de área de lazer, o produto não tem. Você já pode, naquele momento, falar, cara, caso não tenha área de lazer, é impeditivo? O cliente fala assim, fala, cara, não consigo te atender. Então, a dica de ouro é, presta atenção no cliente, entende a demanda dele. E caso tenha algum ponto de quebra no meio do caminho, levanta a mão e fala, cara, se isso aqui é impeditivo, eu não consigo continuar. Né? Não vou perder o seu tempo, não vou perder o meu tempo, e respeito a nós dois, não dá para a gente continuar, tá bom? Então, não fique com receio, muitas vezes, de não atender a demanda e falar não para o cliente, que é o próximo passo. Entendeu a demanda do cliente? Conquistou a confiança, entendeu a demanda? Atende a demanda? Tem as especificidades que ele quer daquele produto? Tem. Bingo. A possibilidade de venda é muito grande. Porque você cumpriu a etapa de confiança, você cumpriu a etapa de entender a necessidade, você cumpriu a etapa de atender. O fechamento vai ocorrer naturalmente. Não precisa, a gente está acostumado, né, Matheus? Muitas vezes as equipes de venda têm muito medo. Não, mas ele tem que ter piscina. Ai, meu Deus do céu, não dá para pôr uma piscina. Tem gente que quer pôr uma piscina no meio do produto depois da incorporação feita do produto lançado. Não dá para colocar, gente. O produto não tem. Se for ponto de quebra, levanta a mão e fala, cara, não a tem. Ah, mas por quê? Porque não tem piscina. Ah, não, mas talvez eu fique sem a piscina. Opa, vamos continuar, tá? Então, conquistou a confiança do cliente, entendeu a demanda do cliente, atendeu a demanda do cliente. O mais difícil hoje, que é o fechamento para a maioria dos vendedores, vai acontecer naturalmente. Só que o que acontece na maioria das vendas? As pessoas não seguem o processo. As pessoas não entendem o que está acontecendo na venda. Então, elas vão lá e começam vendendo. É o que o Matheus falou, o cliente está se comunicando só por e-mail. A pessoa liga para ele 8 vezes no mesmo dia e fala, poxa, aquele cliente não está me atendendo. Não está te atendendo, ele quer falar por e-mail. É uma particularidade dele, responde por e-mail. Se ele te ligar, aí você pode ligar. Se ele abrir a porta do WhatsApp, você vai falar pelo WhatsApp. Se ele não, você continua no canal de comunicação que ele escolheu, ok? Então, o mais difícil nisso tudo, que a gente vê comumente, o maior erro no mercado, Matheus, que é a dificuldade de fazer a mesa, né? Comumente nós temos até diretores e pessoas específicas para fazer isso, simplesmente acontece porque a gente cumpriu um processo. De novo, a gente aí falando sobre processos e pessoas, né? Exatamente. Esse treinamento com a equipe de vendas, ele é constante, né?
Quando a gente vai evoluir nisso, mas quando a gente começa a ter auditabilidade, né, do que a gente está pegando, a gente começa a fazer treinamentos mais recorrentes, porque não é que a gente começa a detectar os problemas eles já existiram e sempre existiram, mas a gente começa a visualizar eles, né, a gente começa a registrar. Então, é muito comum o corretor ele já começar a abordagem com o cliente vendendo. Acabou de vir o lead lá que você falou, chegou do Facebook, caiu no WhatsApp da construtora, o cara já chega lá, 2 dormitórios, 300 mil, perto da praia, o cara não perguntou isso, né? Então, a gente tem que entender que se a gente pular essas etapas, a gente não consegue vender, né? Então, por exemplo, as marcas envolvidas, muitas construtoras se associam a banco. Então, pode ser que a incorporadora não tenha uma marca que traz confiança, mas ele está com a Caixa lá, com o Bradesco por cima, por exemplo, e isso pode ser o fator de confiança. Então, às vezes, é muito mais válido o corretor ele começar a conversa apagando essa insegurança que existe ali no cliente para ele poder ouvir o resto, do que ele ficar ouvindo, tá, tem 2 dormitórios, tal, mas o cara tá com receio e se quebrar, certo? Então, vamos evoluir um pouquinho agora para aquele primeiro tópico, tá? Que a gente falou sobre a estrutura de vendas próprias. A estrutura de vendas próprias, pessoal, ela está cada vez mais comum no mercado imobiliário, que são as houses internas, tá? O investimento que se faz na divulgação de um lançamento imobiliário costuma ser muito elevado. Tem construtora e incorporadora que destina 1 a 2% do VGV, não estamos falando do custo do VGV bruto do empreendimento, só para publicidade e marketing, tá? Então, é muito impactante para o sucesso do empreendimento se a gente não colher os frutos desejados desse investimento, tá? Então, por esse principal motivo, os incorporadores estão preferindo gerir internamente a operação dessa atividade, tá? Então, ela pode até ter alguns corretores lá ligados a alguma terceirização, mas eles estão incumbidos utilizando a marca da incorporadora, tá? Ao fazer um lançamento imobiliário, a gente vai fazer investimento em muitos meios de publicidade, propaganda, é uma variedade muito grande, certo, Diego? Exatamente, Matheus. O investimento é alto, sim, está diretamente ligado ao sucesso do empreendimento. Já falamos sobre inúmeros fatores aí que podem influenciar no sucesso disso, mas nesse momento que o produto está lançado, que o valor está investido, né? Estou já, por base, tendo um plano de marketing definido e ele sendo aplicado, para mim, nesse momento, a centralização da informação, a captação dos contatos, a captação das informações, Matheus, se torna, assim, indispensável. Não tem como eu começar um projeto, eu investir esse caminhão de dinheiro, né, ter uma equipe treinada, enfim, fizemos todo o processo, entendemos todo o processo e chegamos nesse ponto, a gente não tem condições de captar todas essas informações. Não tem como, tá? Eu tenho que assumir a centralização dessas informações e eu tenho que assumir que tudo isso está sendo armazenado, ok? Exatamente. Então, assim, é muito comum a gente trabalhar aí brincando no lançamento com mais de 10 diferentes meios de divulgação, certo? Então, o pessoal usa muitos portais de imóveis, OLX, Viva Real, Zap, a panfletagem massiva, né, o presencial, física, em pontos locais. A gente tem redes sociais, que tem muita opção hoje, tem Instagram, Facebook, Twitter, TikTok está aí com mais de 1 bilhão de usuários no mundo, né? Ainda não é uma rede muito corporativa, mas já chama atenção pelos números que imprime. Temos Google, dentre outras opções que isso cabe análise de acordo com o produto, tá? Mas é fundamental a gente centralizar toda a captação desses contatos por esses meios e realizar a segmentação, separando cada pessoa a partir de qual canal de divulgação se originou e qual canal de contato a pessoa usou para fazer a abordagem na tua empresa, certo? Porque você quer conduzir essas comunicações pelos canais que funcionam, tudo bem? O canal de contato ele pode ser o telefone, o WhatsApp, o e-mail, o formulário do website, pode ser a porta presencial, tem muita opção, dependendo de quais meios você está disponibilizando na tua empresa para se comunicar, tá? Mas isso é um ponto que gera muita confusão e a gente precisa explicar, porque um canal de contato ele também pode ser um canal de divulgação, tá? Então, por exemplo, o cliente ele viu seu empreendimento por uma campanha no Facebook e ele foi lá pelo próprio Messenger do Facebook e entrou em contato. Então, da mesma forma, outra pessoa pode ter vindo do Google, navegado pelo seu site, clicado no botãozinho lá do Facebook que tem no seu site
e te chamado pelo Facebook, tá? No primeiro caso, o meio de divulgação foi o próprio Facebook, tá? No segundo, foi o Google. Mas nos dois casos, o contato ele se deu pelo próprio Facebook, tá? Então é fundamental ter o conhecimento do canal de comunicação preferido pelo seu público-alvo, tá? Independente de qual seja esse público, a gente precisa cada vez mais entender. No começo, o marketing ele trabalha muito com teste AB, ele trabalha muito com experimento, mas após um determinado momento, uma evolução, a gente tem que começar a ir para uma análise mais empírica, baseada em evidência e estatística, tá? Não baseada em achismo, pessoal. E é impossível a gente falar desse tema todo, sobre esses controles, precisa arquivar todas essas informações, sem a gente falar do uso de uma ferramenta CRM, tá? Uma boa ferramenta CRM, ela vai te permitir centralizar todo o controle, a comunicação, a gestão de todo o relacionamento com os seus potenciais compradores numa única plataforma, tá? Além da segmentação que a gente já falou aqui de forma segura, certo? Por que segura? Porque ela vai ser feita de forma automática, porque o próprio CRM vai identificar a origem, a partir do momento que ela é sem intervenção humana, ela não está suscetível a algum erro, tá, pessoal? A integração no CRM, todos os seus canais de divulgação e comunicação de forma automática, ela garante essa confiança na sua origem. Ela também te permite identificar se esse cliente ele já existe na sua base e está sendo atendido por alguém, tá? É muito desanimador para o seu corretor ele descobrir que ele está tratando com o cliente pelo WhatsApp, esse mesmo cliente caiu pelo Facebook e está sendo atendido por outro corretor. E aí vai fazer o quê? Vai dividir comissão, vai depender da boa vontade de um com o outro fazer o compartilhamento. Usando uma ferramenta de CRM, o sistema ele já identifica que aquela pessoa está sendo atendida e já vai encaminhar para aquele vendedor. Então vamos retomar aqui o tema. Pedimos desculpas aí, a gente teve o software ali, ele travou, e a gente, quando reiniciou a transmissão, o YouTube, por algum motivo, ele gerou um link diferente, tá bom? A gente já vai anotar isso aí como um ponto para, na próxima live, a gente não ser afetado por esse problema, tá bom? Então, a gente vai continuar aqui o tema, tá? A gente estava falando sobre a importância da integração do CRM com todos os seus canais de divulgação e canais de comunicação também, tá legal? Então, a importância de ter essa integração, já lançamos uma dor que ele resolve, que é quando um corretor ele descobre que o cliente dele está sendo atendido por outro, né? Em equipe de vendas pequena, normalmente as pessoas estão muito próximas e essa conversa ela ocorre de forma muito amigável, mas em equipes maiores normalmente existe uma rivalidade um pouquinho maior, cada um está mais preocupado em fazer a sua venda, então é importante ter um mecanismo mais profissional, que é o software, que vai garantir que aquele cliente já está sendo atendido e já está marcado que é daquele cara, então já acontece esse registro, tá? Isso também traz segurança para o corretor, porque se o corretor ele cadastrou o lead, o interessado, como captação dele, por exemplo, aquele lead ele já vai estar reservado para ele, só que aí é o que eu estava abordando quando a live travou. É importante ter auditoria. Por quê? O corretor, ele não pode ter 800 leads no CRM no nome dele. Ninguém conversa com 800 pessoas, porque o lead, na mão do vendedor, ele tem que estar ativamente sendo, como que a gente pode dizer, atualizado. O cara tem que estar em evidência de que aquele corretor está atendendo ele. Se o cara falou, daqui a 6 meses eu vou comprar, beleza, eu vou deixar o cara em stand-by por 6 meses. Mas todo mês você tem que ir lá, dar um bom dia pro cara, mandar uma informação, manda uma foto da obra, como que está indo, porque se você deixar o cara 6 meses no vácuo, daqui a 6 meses ele não lembra que você existiu, ele vai cair de novo no atendimento da empresa e ele vai cair, de repente, para outra pessoa, pode cair para a mesma pessoa, mas ele não vai ter desenvolvido essa afinidade que pode estar ocorrendo, tá bom? O que a gente sugere também é que tenha a segmentação dos potenciais compradores, tá? Ela tem que ser feita por parâmetros que vão ser determinados pelo gestor da equipe de vendas e o gestor geral do empreendimento. Então, isso pode ser uma separação do produto por região de atuação, por faixa de renda, para que as equipes de vendas elas possam ser mais focadas em atuar naquele tipo de produto.
entendeu? Então, essas esteiras de segmentação, elas vão permitir também determinar em qual estágio de cada venda o cliente está. Então, o Diego, ele deu ali uma ideia de uma esteira de vendas exemplar. Então, eu tenho etapa de visita, eu tenho etapa de oportunidade de contato, eu tenho etapa de fechamento, mas aquilo ali não é uma regra geral. Cada empresa tem que montar a sua, porque não vai ser a mesma coisa de uma para outra, tá? Mas é muito importante que cada etapa que o cliente está, ele tenha um efeito para a gente saber que tipo de comunicação que a gente vai abordar, certo? Então, o cliente, em determinado estágio, ele tem que receber um determinado tipo de comunicação, não somente do corretor, mas da empresa como um todo, do marketing. E aí que vai entrar um negócio que, para mim, é fantástico, que se chama automação de marketing, tá? Pela falta de profissional, a gente sabe que automação de marketing ainda não é algo que está tão comum dentro da construção civil, tá? Mas se as pessoas percebessem o quanto de recurso pode ser economizado com esse tipo de ferramenta, vão adotar uma outra visão. A gente vai abordar um pouquinho sobre o que é automação de marketing aqui, tá, pessoal? Então, Matheus, pode falar. Perfeito essa colocação. Quando você falou sobre etapas, vou só fazer uma complementação. Nós falamos sobre a etapa, todas as etapas das esteiras, né? Tanto da esteira do marketing quanto da esteira do vendas. O pós-venda a gente não abordou ainda, mas vamos abordar mais para frente. Cada uma dessa etapa, Matheus, requer também processos. Então, se você entrar em cada uma das etapas, cada uma delas tem uma regra, cada uma delas cumpre determinadas obrigações. Você citou agora, um corretor com 500, 800 clientes, você falou, né? Pelo amor de Deus. Isso faz parte da eficiência, pô. Não tem como. Então, não adianta a gente conseguir esse monte de apontamento, conseguir um monte de processo, entender o processo e não aplicar. Então, exatamente. 800 clientes com um corretor, nunca a eficiência vai ser boa. Tá? E falando um pouquinho sobre essa automação do marketing, Matheus, o quanto ela é importante para nós, o quanto ela é importante para o gestor, o quanto ela é importante para o diretor, para a equipe de vendas, né, para que a gente possa definitivamente quantificar e qualificar o que está sendo feito. Você imagina numa empresa, né, você fez o lançamento do produto X, né, um investimento de 10 mil no Google, um investimento de 10 mil no Instagram. Tá? E gerou um monte de cliente, gerou um monte de lead. Tá? Esses estão sendo direcionados para o CRM para serem atendidos, ou seja, para iniciarem o processo, né, no funil de vendas. Vamos falar sobre a esteira de vendas agora. Né? E aí, no meio dessa tratativa, você não sabe como comunicar o A, como comunicar o B, pior, você não sabe onde está o A, onde está o B, você fala, quantos clientes você tem? Você fala 1.000. Tá, desses, quantos são potenciais? Nós temos 1.000 no total. Ah, mas quantos estão em contato, quantos não respondem, quantos foram excluídos porque o produto não atende, ou seja, a demanda não atende, o cliente tem a demanda, a gente não consegue atender. Exatamente. Né? O descarte do cliente também tem que ser registrado e não é registrado em texto, né? Isso que é muito importante. Tudo que a gente faz no CRM, ele tem que virar elemento de análise estatística, tá? Então, todos os registros ali, a gente tem que transformar em estatística. E não só os padrões do CRM, a gente tem que conseguir criar isso dentro do CRM. O que é importante para o teu produto, para o teu público-alvo? Você vai lá e cria a pergunta, que tipo de música você gosta, cliente? Ah, beleza, então eu estou descobrindo que 80% dos meus clientes escutam rock. Tá bom, então eu vou lá no Hard Rock Café e vou colocar uma propaganda, um merchan do empreendimento. É um exemplo isso, né? Mas isso abre muita... Quanto mais a gente conhece o nosso cliente, mais eficácia a gente vai ter no marketing, porque os caras vão ter mais inteligência de aonde aplicar o recurso, quais intersecções de interesse fazer, né? Então a gente vai ter mais isso. Agora, evoluindo um pouquinho no processo de venda, a gente já falou que tem que treinar constantemente o vendedor, tá? Isso aí tem que estar com a metodologia correta, mas agora a gente tem que falar o quê? O CRM, ele precisa centralizar os canais de comunicação, tá? Ele não é só ter um monte de gente lá cadastrada que o corretor vai lá e fala, estou conversando com fulano, estou conversando com ciclano, tá, gente? CRM não é isso. A gente precisa, é isso também, mas o pós-pandemia, vamos dizer assim, pede mais
de ferramenta, tá? Então a gente tem o que a gente chama de omnichannel, né, no inglês, que é basicamente a centralização dos canais dentro de uma única plataforma. Então eu vou conectar um número de WhatsApp, eu vou conectar um telefone por meio da tecnologia VoIP, eu vou conectar a minha página do Facebook, a minha DM do Instagram, eu vou conectar tudo no meu CRM. Por onde que o corretor vai conversar? Não é mais pelo celular, é pelo sistema, tá? Então, isso até elimina a necessidade do corretor dele estar fazendo registros paralelos, dele ficar interagindo como está aquele cliente. A história ali, ela já está contada, já está sendo conversado por ali. E isso, para o gestor, começa a se tornar uma ferramenta muito forte, porque a gente pode ter auditoria da qualidade do atendimento, todos esses pontos que a gente está falando, se as etapas, se a abordagem, a comunicação do produto está correta. A gente mune ele com várias ferramentas, como, por exemplo, respostas prontas. Então, em um clique, o corretor ele já consegue mandar todas as plantas do empreendimento, ele consegue mandar as fotos do decorado, ele consegue mandar com precisão as informações. Então, o impacto para uma organização que pode gerar uma pergunta do tipo, quando entrega? A resposta errada para essa pergunta pode gerar um prejuízo enorme, não necessariamente financeiro, porque diretamente assim de ação, porque muitas vezes o jurídico ele está precavido de registrar no contrato e tudo mais, mas é um desagrado para o cliente ele receber a informação que a obra entrega em 2024, mas quando vai ver o prazo da obra é junho de 2025. Então, o vendedor, às vezes, ele não fez por maldade, mas quando a pessoa pergunta, você não pode falar, vou verificar e retornar daqui a uma hora, né? Você perdeu o time da venda. Então, o corretor, ele está ali na hora, o cara está te respondendo, você quer responder na hora e você quer ser o fechador, o matador que vai trazer o cara para comprar, tá? Então, é muito importante a gente ter essa ferramenta e entra também essa parte da centralização da comunicação, entra um pezinho de LGPD, que de um ano para cá é algo muito forte. Para as empresas pequenas ainda não acendeu o alerta, né? Mas a gente sabe que gestão de dados pessoais é importante tomar cuidado, e com essa centralização dos canais, a gente elimina a necessidade do próprio corretor ele ter acesso aos dados do teu interessado, do teu cliente, tá? Então, isso deixa mais profissional a estrutura da empresa no combate a vazamento de dados, porque o elo mais fraco no vazamento de dados é o humano, tá? É o humano. Se a gente tiver lá uma planilha que com um clique o cara pega tudo, isso pode causar um dano enorme, tá, pessoal? Então, mais um ponto que é muito importante o CRM ter, tá, é a integração com a tabela de vendas, com todo o processo da incorporadora. Então, a gente tem venda, a gente tem reserva de unidade, a gente tem condição de compra. Muitas empresas hoje estão trabalhando isso ainda no telefone, no papel, liga para alguém da consultora e fala, ó, por 400 mil à vista, faz. Isso, no meu entender, é uma prática do passado, tá? E vai diminuir a tua capacidade de escalar, tá? Escalar é o quanto a gente consegue crescer, e a tecnologia é o que nos permite escalar hoje, tá? A gente não adianta a gente escalar colocando mais pessoas, porque às vezes a gente vai gerar mais ruído no processo, tá? Então, o que é importante? A ferramenta ter uma ferramenta de simulação. A gente tem que ter essa funcionalidade. Então, o cara ele vai lá e ele vai colocar, ó, ele quer um apartamento tal é 500 mil. Ah, ele vai dar à vista. Então, à vista, o próprio software já fala, o parâmetro à vista é 20% de desconto, tá bom? Então, vai para 400. Ah, mas o cara vai dar 200 à vista, não tem problema. A ferramenta ela tem que conseguir fazer com que o teu corretor tire a melhor venda daquele cara, tá? Então, tanto a comissão e tanto o desconto, eles têm que estar atrelados à qualidade da venda. Então, se o cara está dando 200 mil de entrada, o cara que está dando 400 mil à vista e o cara que está dando 20 mil de sinal, que é o teu mínimo, esses caras não podem receber o mesmo tratamento dentro da tua empresa, concorda? E quando a gente leva para a pessoalidade, a gente perde muito time. Então, se a gente tem um software que automaticamente ele vai te sintetizar e vai detectar e vai falar, não, esse cara, ele chega em tal condição, ele chega em tal condição. Depois, o corretor, ele tendo essa informação na mão, ele vai trabalhar da forma como ele trabalha. Ele não chega para o cara e fala, parabéns, você tem 100 mil de desconto. Existe todo aquele teatro que o corretor está acostumado a fazer para poder criar a circunstância do desconto de uma forma que está extremamente favorável para o comprador, porque você vai gerar mais confiança, você vai gerar mais aderência dele na negociação, tá?
Vou falar um pouquinho, pessoal, agora de automação de marketing, que é o que a gente falou, tá? A gente está registrando aí uma série de informações. Então, eu sei que o Diego chegou no meu CRM, ele está procurando aquele produto, ele veio do Facebook, ele está conversando por tal canal. Eu tenho uma série de informações, tá? Agora, quando a gente começa a juntar uma base grande de leads, e esses leads vão desistindo, alguns leads que vão desistindo, eles podem, de repente, retornar, né? Essa desistência, ela não é permanente. É só agora não é o momento. Certo? A gente tem que entender que esses clientes eles não podem ser esquecidos. E para o ser humano, para o corretor, ele sempre vai estar de olho no cliente que está quente. Tá? O cliente que ele está muito longo prazo, ele acaba... Não é que ele não se preocupa, tá? Mas o foco dele maior é no cara que está disposto a vir hoje, vir amanhã, porque o corretor ele recebe por venda, né, gente? Ele não recebe por salário. Então ele está até que certo, tá, de fazer isso. E eu entendo que esses contatos de longo prazo eles têm que ser mais tarefas do marketing e, se possível, da automação de marketing, tá, pessoal? Diego, você vai explicar aí para a gente uma parte de um investimento, certo? Vou falar exatamente isso. A gente abordou agora... Dá um contexto para a gente. Sobre os investimentos, né? A gente faz investimento A e B, se a gente não conseguir qualificar, quantificar tudo isso, gerar estatística sobre isso, fica cada vez mais difícil e cada vez isso se torna um novo investimento, um novo investimento, um novo investimento. E as cegas, né? Você não aperfeiçoou esse investimento, né? Exatamente. Eu estou há um ano gastando 10 mil no Google por mês com a mesma campanha. Tá errado. É isso. Né? Errado. Isso. A minha especialidade não é marketing, é a tua, mas a gente sabe que para fazer software a gente acaba tendo que entender tudo. Exatamente. É isso aí. Então a gente faz, por exemplo, imagina você que a campanha pode ser inteligente o suficiente, tá? Para impactar os clientes de acordo com o estágio que ele está dentro do teu CRM. Então, ele faz essa leitura e fala, o fulano está no estágio 1, o Beltrano está no estágio 2, e a gente se comunica com uma comunicação específica para cada estágio, com todos eles. Isso, na verdade, Matheus, nada mais é do que o remarketing, né? O que faz o remarketing? Ele engaja um público que já tem interação com você de forma mais econômica, né? Ele levanta, ele quer aquecer esse cliente novamente. Eu já gastei para trazer ele até aqui. Eu já trouxe ele até o meu CRM. Ele só está adormecido. Ele só está parado por conta, às vezes, do processo. Como você falou, a ponta, que é o corretor, está olhando o micro, não está olhando o macro, né? Exatamente. Então, vamos colocar num exemplo mais prático, né? Uma empresa, ela vai lá, ela investe 10 mil no Google e 10 mil no Instagram. Isso no mesmo mês, certo? Lógico que a gente acaba fazendo muito mais coisa, mas para exemplificar. Esses caras, eles vão gerar um monte de lead, tudo bem? Então, eu vou ter o custo individual por lead, certo? Sim. Se eu tiver 10 mil reais e gerou 10 mil leads, eu sei que foi R$1 por lead. Então, a gente já tem uma métrica aí. A gente sabe quantos leads essa campanha tem capacidade de gerar nesse tipo de mídia. Desse montante de leads que gerou, não importa quantos, alguns foram desistidos, outros ainda estão em tratativa. Então, eles estão lá falando com o corretor. Dos que estão em tratativa, eles podem estar em várias etapas da esteira. Ele pode estar em visita, ele pode estar em proposta, ele pode estar em simulação, e pode ter uns que estão em lead ainda. Por quê? Porque eles ainda não estão em contato, os caras ainda não responderam e o corretor ainda não desistiu dele. O cara está, não, depois eu falo, me liga semana que vem, e aí fica naquela coisa. Então, imagina que a sua campanha de marketing, ela consegue conversar com esses caras de acordo com a etapa que ele está. Então, se eu tenho um cara que está em potencial fechamento, não tem sentido o meu remarketing, ele abordar ele na rede social, né, apresentando o produto. O cara já conhece o produto. Às vezes o que o cara está buscando é a confiança e a segurança para realizar a compra. Da mesma forma que esse cara que está em lead, de repente, gente, ele não conhece o produto. Então eu vou empurrar um pouquinho de informação para o produto e eu vou fazer um teste AB. Em um eu vou mostrar a piscina, no outro eu vou mostrar a academia. Vamos variar o que vai ser exibido, tá? Então, a automação de marketing, ela me permite definir fluxos de comunicação e, para isso, gente, eu não preciso ter exatamente o contato do cara, tá?
A automação de marketing, ela, muitas vezes, ela vai funcionar só pelo cookie no navegador. Vocês já devem ter ouvido falar que quando a gente acessa um website, é registrado um cookie na máquina do cliente, tá? Então, você pode, por exemplo, criar até chamadas de que se o cara ficou mais de 10 segundos na página do meu empreendimento, ele baixou o book e ele clicou, algumas ações dentro do teu website, você pode interpretar aquilo como lead scoring, que o pessoal fala, né, que é a nota do lead, e falar, eu vou dar mais atenção para esse cara. Do que você pegar e fazer o remarketing normal que as empresas fazem no mercado, que é o quê? Que é pegar todo mundo que acessou o teu site. Então, todo mundo que acessou o meu site, eu jogo uma campanha para lá. Então, eu estou jogando um caminhão de informação atirando para todo lado. Com a automação de marketing, eu consigo fazer isso de forma mais inteligente, mais centralizada. E aí, tudo que eu vou fazendo, eu vou analisando as métricas que eu estou coletando para ver se está funcionando. Mexi em alguma coisa, deixo 7 dias para ver como está indo. E depois eu volto para analisar e, de repente, mudar a estratégia, né? Não tem estratégia que vai funcionar de forma permanente, né? Matheus, vou fazer uma observação aqui, tá? Você falou agora há pouco sobre uma comunicação errada, deu como exemplo a data de entrega do empreendimento, né? A comunicação errada e a não comunicação trazem o mesmo efeito, tá? Elas voltam com uma desconfiança. Então, assim, eu estou sendo atendido por uma pessoa, ela parou de me atender. Eu estou conversando com uma pessoa, ela parou de falar. Há alguma coisa errada nisso. Então, ela vai trazer de novo desconfiança. A gente vai voltar lá na etapa 1 da psicologia, né? Ou seja, vamos ter que nadar de novo para gerar confiança para esse cara, para de novo ir lá na etapa que ele está no funil. Ou seja, dá tudo errado. Tem que cumprir o processo e tem que fazer isso de forma automatizada para que a gente consiga, nas falhas humanas, corrigir com a automação. É isso. Exatamente. A automação, pessoal, tá? Eu vou dar algumas dicas de alguns softwares comuns no mercado, RD Station, vocês já devem ter ouvido falar, HubSpot, Exact Sales. A automação de marketing, ela tem que estar diretamente integrada no CRM, tá? Porque ela tem que saber dia a dia o que esse cara está fazendo. E você vai criar o que a gente chama de hooks, né, que são ocorrências lá. Então, eu posso definir que quando um cliente ele muda da esteira de fechamento para venda, de proposta para venda, perdão, eu vou mandar um e-mail para ele de parabenização. Parabéns, obrigado por ter adquirido seu apartamento, tal. Eu posso pegar o cara que está indo para desistência e mandar uma pesquisa de satisfação. A gente sabe que e-mail é um péssimo canal de comunicação para o mercado imobiliário, mas eu estou usando só como exemplo o e-mail, tá? Isso pode ser um WhatsApp, pode ser um SMS, as ferramentas, elas não se prendem a nenhum canal específico, tá? Então, eu tenho muitas formas de impactar o cara, eu posso fazer remarketing nas redes sociais, eu posso disparar SMS em massa, a gente consegue tomar várias ações, mas tudo isso vai sair muito caro se a gente for fazer de forma aleatória. Se a gente fizer com informação, a gente sabe aonde bater e no momento certo que bater, tá? A gente estava falando lá em cima sobre a conversa do corretor ocorrer por dentro de um software. Quantas vezes o cliente já não falou, putz, me liga daqui a uma semana, me manda mensagem daqui a uma semana, me manda mensagem daqui a 10 dias, daqui a um mês. A gente esquece, gente. O CRM vai lembrar o cara de fazer essas tarefas. E ele também pode permitir que ele agende essa mensagem. Então, eu já programo, já agendo para o dia 28 de março, uma mensagem, bom dia, fulano, tudo bem? E já chega lá pro cara, o cara vai falar, caramba, falei pro cara me ligar em 30 dias, o cara lembrou cravado de me chamar em 30 dias. Na verdade, o cara nem lembrou, né? Vai lembrar na hora que o cara responder. Mas é porque a ferramenta dá a condição dele fazer isso, tá, pessoal? Então, basicamente, a gente vai começar agora a falar quem realiza vendas por estrutura terceirizada, tá? Esse conteúdo da venda terceirizada com imobiliária externa, ele intersecciona com quem trabalha com a house interna, tá, pessoal? Então, a gente traça essa divisão no tema só para uma questão de organização do tema da live, tá? O mais importante aqui, pessoal, é que o corretor interno e o corretor externo, eles têm que ter acesso à mesma tabela de vendas e atualizada em tempo real. É uma estrutura extremamente desagradável o corretor, ele rodar uma proposta com o cliente, ele passar uma condição de compra, para depois ele chegar lá na incorporadora e falar, não, essa unidade foi vendida. Tá? Então, se a gente tem um sistema em tempo real que está me dando tal unidade por tal preço disponível, e a partir do momento que qualquer um, seja a house interna,
a imobiliária externa, ou se o diretor da construtora foi lá e falou, esse apartamento aqui eu não quero que venda, reserve, automaticamente o canal que todos estão acessando seja atualizado automaticamente, tá? Essas tabelas de vendas que muitas consultoras têm no seu website desintegrada da sua gestão, ela tem esse problema de ter um deságio da informação. Então, a gente tem que ir lá e conversar, manualmente para ver se realmente está disponível, se é aquele valor, tá bom? E eu sugiro que isso seja feito por como? Por uma área do corretor integrada ao seu. Pessoal, vamos retomar aqui. Desculpa aí pelos problemas. A gente suspeita que é o software, o OBS, que está travando, então a gente vai evitar muita transição aqui para poder mais abordar o tema, responder as perguntas que foram feitas e concluir a abordagem, tá, pessoal? Então, o que eu estava falando é que a área do corretor, da construtora, ela precisa estar integrada à fonte das informações, tá? Então, quando é feita uma venda em qualquer uma das partes, isso já tem que consumir aquele apartamento, aquela casa, aquela sala, e não tem que ser possível vender para outro, tá? E é muito importante que a gente possua uma simulação de compra também para a imobiliária externa. De preferência que ela esteja no mesmo pé, tá, de condição que a compra pela incorporadora, que a venda pela incorporadora própria, tá? Porque isso pode gerar uma insegurança no mercado quando a gente percebe que a incorporadora ela tem uma house interna, ela investe em divulgação e nela é mais barato. Então, a imobiliária, ela pega e fala, puta, eu não vou nem apresentar esse empreendimento para ela, porque o cara vai lá direto, ele vai receber uma condição melhor que a minha, e eu vou perder o cliente. Então, essa mentalidade ela não pode ser gerada na imobiliária externa. O cara ele tem que te ver como referência e a partir do momento que você entrega para ele um processo digital, tecnológico, aonde você só vai ter contato com o cliente depois que o cara já fez a proposta, isso torna tudo muito mais fácil, tá? Então, hoje a gente já tem áreas do corretor que elas trabalham todo o processo, até a emissão do boleto do sinal, a emissão da minuta da proposta, toda a assinatura digital da proposta, tudo de forma digital por uma plataforma em que o próprio corretor externo ele consegue acompanhar quantas propostas ele tem ali, qual o valor de cada uma, qual que é a comissão, ele consegue ver em que momento ele recebe a comissão, tá? Essa transparência é muito importante, e que isso fique de fácil acesso para ele. Então, ele sabe que com um clique ele vai lá, ele já tem acesso a todo o memorial descritivo do teu prédio, todas as fotos do decorado, fotos de 3D, todas as informações que tiverem, elas já têm que estar ali disponibilizadas tudo na nuvem, tá? Ninguém tem mais paciência hoje em dia para ficar esperando chegar por e-mail, para ficar solicitando as coisas, né? Tudo tem que estar ali na prateleira e a pessoa, se ela quer ou não, é outra coisa, tá bom, pessoal? E isso esse processo da venda, ele poder ser feito digital, ele dá o nosso contraste com o mercado imobiliário moderno, tá bom? Então, no mercado imobiliário moderno, em que o cliente ele não quer vir presencialmente, a gente tem que dar a ferramenta para o corretor para ele conseguir vender remoto. Então, o cara ele não precisa ir até um plantão, fazer uma proposta a próprio punho, todo esse modus operandi, ele ficou no passado, né? Então, a gente tem condição de dar uma ferramenta para o cara para automatizar totalmente esse fluxo, tá, pessoal? E aí, depois, quando a gente amarra todas essas informações, junto com o interessado, eu tenho a venda, eu tenho as informações, eu preciso ter a ideia de que eu consigo ver não só a eficiência do marketing, porque muitas vezes para o marketing ele fala, eu gerei 1.000 leads, desses 1.000 leads gerou 10 vendas, eu tenho uma taxa de conversão. E dessas 10 vendas que gerou ali no Facebook, por exemplo, qual que é a qualidade dessas vendas, certo? Às vezes você está vendendo vendas de maior qualidade no Google, o custo por lead é mais elevado, mas você não está enxergando, porque o Facebook vende mais, mas às vezes a venda do Facebook é pior. Então,
Pessoal, vocês conseguem colocar a foto do BI aí, por favor? Então, se a gente conseguir ter essa visualização macro numa plataforma só, aí a gente começa a tomar decisão sem os achismos que a gente falou antes. A gente vai direto no empírico, tá? Só deixa eu ver se a gente consegue colocar aqui. O que a gente está falando disso é o BI. Então, isso não é analisável humanamente, mas a gente consegue adotar um business intelligence que vai gerar gráficos, vai gerar estatísticas com base nos filtros que a gente assimila para poder analisar a performance de determinados meios de publicidade, tá, pessoal? Então, a gente colocou aqui, ó, um exemplo de um BI, onde eu tenho o mais simples de todos, que é o vendas por meio de publicidade. Mas depois a gente tem que começar a expandir isso, né? Então, se eu clicar ali, eu tenho que começar a abrir essa informação. Então, eu tenho 43 vendas do Facebook, 12% das vendas do meu empreendimento vieram do Facebook. Mas qual que é a minha qualidade? Então, se eu vendo parcelado, quantos estão pagando mais parcelado? Se eu vendo financiado, quantos financiam mais? Se eu vendo à vista, quantos que estão pagando melhor, estão comprando apartamentos em condições melhores? Então, esses parâmetros, eles são muito de cada incorporadora, mas eles têm que estar aqui nessa análise, né? Porque isso é o sucesso do negócio. Isso não é preocupação do corretor. O corretor, ele quer vender. O parâmetro que você der para ele, ele vai vender. Se você falar para ele que ele pode chegar até tanto, se ele precisar chegar até tanto, ele vai chegar. Então, é aí que eu falo bastante que a gente tem que ter metas, na verdade, que vão estimular o corretor a realizar cada vez vendas melhores, tá? Então, tem muito incorporador aí divulgando, parcela em 100 meses. E aí o corretor, ele traz 10 vendas em 6 meses. Calma aí, 100 meses é o limite. Vamos incentivar o corretor a trazer uma condição mais favorável para a construtora? Você consegue pagar em 40, consegue pagar em 50? É importante definir alguma coisa que vai estimular ele a realizar a melhor venda possível para a incorporadora, tá, pessoal? Deixa eu responder algumas perguntas aqui. Elas foram enviadas na live anterior, mas a gente conseguiu salvar aqui, tá? A primeira pergunta é do Felipe. Eu trabalho com CRM, que é barato, mas não é integrado à minha tabela. Gostei muito dessa ideia de integrar tudo. É isso que eu estou falando, que o preço do CRM ele é simbólico, tá, pessoal? Você pode achar um CRM lá por R$100, R$50, R$200, mas, assim, quanto que é o preço para a tua empresa da desconexão, tá? A gente lida muito com isso direto pelo Arcs. Eu tenho um softwarezinho na engenharia, eu tenho um softwarezinho no DP, eu tenho um softwarezinho no vendas. Mas qual que é o preço de ter todos esses softwares, que individualmente são baratos, na descomunicação e na desintegração da tua empresa? O preço é muito maior do que o preço do software, tá, pessoal? Então, hoje em dia, é integração, é API, é em tempo real, é conexão. O Pix, ele veio muito tarde, né? Chegou na pandemia o Pix, mas há muito tempo a gente já tinha tecnologia no mundo para ter um Pix. Então, hoje, tudo a gente está buscando instantâneo. Se a gente falar que demora 1 hora, já perdeu o interesse, aquele pico de dopamina no cérebro já não está mais lá e a vontade de comprar apartamento se foi. Então, a gente tem que atender na hora, certo? Condota, meu grande amigo Condota, perguntou: é possível ter uma ideia do número saudável da quantidade de clientes na carteira? Eu acho, aí o Diego vai saber falar também, porque ele lidou muito com corretores, né? Já lidou com mais de 1000, né, Diego? Mas, na minha opinião, tá? Esse número, ele não pode ser genérico, tá? Ele não pode ser um número coletivo, falar são 100, são 200. Eu acho que isso você tem que entender dentro da sua equipe qual que é o potencial de cada pessoa no digital. Tem corretor que destrói no digital e consegue tranquilamente segurar uma carteira de 200, 300 clientes, que eu diria que é o limite aí, tá? 200, 300. Mas, na média, o cara vai ficar em 80, 60. Dependendo, se for alto padrão, você pode até ter que descer mais, porque aí o cara precisa conversar mais, precisa ser um negócio mais lento. Você tem alguma coisa para somar, Diego? Eu acredito que seja isso. A capacidade da pessoa, sem dúvida, vai interferir diretamente nisso. O processo, né, o qual a empresa que ele está trabalhando, e a ferramenta que ele usa. Então, são as 3 variáveis que, desde o começo, nós estamos batendo em cima. E isso vai demonstrar se ele vai atender 5, 10 ou 80. Né? Tenho certeza que, se sentarmos numa mesa, hoje, por questões tecnológicas, você tem uma capacidade gigantesca de atendimento, maior do que a minha. Sim. Ok.
vai ter, porque você tem essa ferramenta tecnológica mais empírica em você. Eu acho que é isso. Não tem uma resposta exata, mas são essas variáveis. Beleza. Aqui o Rodrigo Bussarello está perguntando... Obrigado, Rodrigo, por mandar sua pergunta, tá? Como é a hierarquia de cargos em vendas, em house de vendas? A estrutura de comissionamento para manter a equipe e marketing também alinhada com resultados, tá? Boa pergunta, hein? É uma excelente pergunta, né? A gente até pensou em colocar um desenho, normalmente, de uma estrutura, né? Mas a gente não gosta de caminhar para uma estrutura definida, porque o Arques ele não impõe uma estrutura única, né? Ele é muito flexível e permite atuar de N formas, tá? Mas normalmente você vai ter uma equipe de vendas que, dependendo da atuação da tua empresa, pode atender mais de um produto, e você pode ter mais equipes de vendas, tá? Depende muito da sua necessidade, tá? Mas essas equipes, elas precisam ter um gestor que vai estar lá presente, e normalmente é aquele cara que não é tão tecnológico, é aquele cara que vai fazer mesa, é aquele cara que vai fechar, tá? Hoje em dia é muito difícil achar esses corretores que são os fechadores, né, que vão pegar e vão convencer o cliente de que o céu é verde. São aqueles caras que têm muita lábia e muita experiência comercial, tá? Então, normalmente você vai ter um gestor e vai ter corretores ali pendurados nele, tá? A estrutura de comissionamento depende, muitas vezes os gestores, eles recebem uma comissão sobre as vendas da equipe toda, e o vendedor, ele recebe só sobre as vendas que ele realiza, tá? A gente no Arques permite que a comissão seja paga no momento que a empresa definir, tá? Então, por exemplo, quem trabalha com financiamento imobiliário, normalmente é após o registro no cartório do contrato de financiamento com o cliente. Quem trabalha com alto padrão, normalmente é o pagamento da entrada. Então, o cliente deu 80 mil de entrada, aí desbloqueia o pagamento da comissão. Então, isso não tem um padrão de mercado, né? Cada um atua de uma forma, mas ali o final da sua pergunta, manter equipe de vendas e marketing alinhado com resultados, tá? Esse é o mais difícil, tá? Marketing e vendas normalmente se odeiam, tá? Essa é a verdade, tá? Não fica uma coisa muito amigável, muito alinhada. Então, pode ter uma tensão do vendas de esperar resultados mais satisfatórios do marketing e o marketing esperar um atendimento melhor do vendas, tá? Tem que ter uma pessoa gerindo os dois setores e que vai fazer a conexão e vai filtrar o que é relevante de um lado para o outro, tá? O marketing e o vendas, em atrito direto, não vai ser saudável, tá? Eles têm que produzir informação num setor, produzir informação no outro, sintetizar para sair tomada de decisão, tá? Então, a percepção do vendedor, ela é muito importante para guiar o marketing. Então, a gente tem estatística de desistência, uma série de informações, mas é importante ter a percepção pessoal do vendedor. Isso aí tem que receber também, tá? Quer adicionar alguma coisa, Diego? Não, eu acredito que quando ele fala também sobre a questão do marketing estar alinhado com o resultado, ele fala também na questão do comissionamento. Eu acho que fazia parte da pergunta dele. Então, em resumo, depende muito do organograma da empresa, né? Existem empresas que ela tem o departamento de marketing e depois ele apoia o vendas, e tem empresas que não definem uma determinada meta para o departamento de marketing mais macro e trabalha o marketing focado no vendas. Então, depende do organograma, não está diretamente, não é obrigatório diretamente estar ligado no resultado do comissionamento. Tá, a Fernanda mandou, obrigado pela pergunta, Fernanda. Mídia institucional, como analisa o resultado? Então, aqui, como a gente está falando direto ligado do CRM, a gente está falando de mídia de performance. Mídia de performance é a mídia que vende. Então, eu coloco dinheiro no Google, eu espero venda. Eu coloco dinheiro no Facebook, eu espero venda. A mídia institucional, então vamos pegar assim um exemplo, o outdoor, né? Não adianta eu colocar lá o outdoor com QR Code, que as pessoas que vão parar para escanear um QR Code é muito pequeno, tá? Então, a verba institucional, a gente costuma dizer que não entra em todo o que a gente está discutindo nessa live, tá? Quem tem que investir em institucional é a incorporadora, mas não segmentada por produto. Ela tem que posicionar a marca dela como matriz. Então, a MRV, ela quer lá fortalecer a marca dela. Então, ela vai lá, ela compra o Jornal Nacional, ela compra um monte de coisa, mas ela está buscando fortalecer a marca. Junto no fortalecimento da marca, ela coloca um cardápio de produtos dela, mas aquilo ali, ele não é performático, entendeu? Então, o institucional, ele está muito mais voltado à solidez da marca do que analisar resultado, tá bom? Ou seja, Matheus, no processo de vendas,
ele está diretamente ligado ao... Fala para mim, Matheus. Ao marketing. Conquista da confiança. Ah, sim, sim. Diretamente. Então, impacta na eficiência? Sim, somente na primeira etapa. Se não confia no corretor e confia na marca, provavelmente vai caminhar a venda. Agora, se não confia no corretor, não confia na marca, dificilmente vai caminhar. Então, acho que a pergunta dela gostaria de ouvir isso. Sim, ajuda muito. É diretamente? Não, é indiretamente. Setor financeiro versus setor comercial. Ao seu ver, existe alguma maneira de manter em harmonia essa briga entre setores? Eu, como financeiro, busco qualidade de venda. E o setor comercial, quantidade de venda. Então, é exatamente isso que eu estou falando. Então, que eu abordei antes. A gente vai lá e coloca uma condição. Então, a incorporadora, ela parcela em 100 vezes e ela exige 20 mil de sinal. Aí você percebe que no mês todas as vendas vieram com 20 mil de sinal e 100 vezes, né? Então, o que você tem? Você tem um setor comercial acomodado que está sempre fazendo a venda dentro do limite. Ele está mais confortável em converter, trazer a comissão para ele do que vender. Esse tipo de corretor, ele é muito complicado, tá? Então, como que você combate isso? Uma das formas é o quê? Você tem que penalizar o corretor que só está fazendo isso, que ele não está extraindo a melhor condição, tá? Ele já está jogando lá o desconto no teto, a condição no teto de uma só vez, e você tem que trazer bonificação para o corretor que faz a venda de maior qualidade. Como que você pode fazer isso? Escalonando a comissão. Então, a sua comissão é 4%? Tá bom, então a gente vai pegar e vai escalonar ela de 3 a 4,5, ou de 3 a 5. Por quê? Porque a partir do momento que você vai descer a comissão para as vendas ruins, você vai sobrar verba na média aritmética para subir para as vendas boas, tudo bem? Então, você trabalha de 3 a 5. E aí você fala, cara, se você me vender à vista, eu vou te pagar 5%. Se você me vender na pior condição, eu vou te pagar 3%. E aí você obriga o corretor a trazer um meio termo ali e fazer uma venda melhor, tá bom? Mas, no geral, é treinamento constante, é conversar, é ter um gestor comum, vendo se os parâmetros e os métodos estão sendo aplicados, se o corretor está fazendo a negociação e está trazendo o melhor para a empresa, tudo bem? O vendedor interno, o setor comercial interno, ele tem que vestir a camisa da empresa, certo? Perfeito, Matheus. Sem nada a acrescentar, perfeito. Pessoal, então, gostaria de pedir desculpa aí pelos problemas que a gente teve aqui no decorrer da live, tá? Se conseguir colocar aí os temas, pessoal, por favor. A gente tem muitos outros temas que a gente gostaria de abordar. Vamos trazer convidados aí, engenheiros, advogados, contadores. Vamos falar de controle de qualidade, PBQPH, tudo que envolve a construção civil, a gente pretende abordar, tá? Então, a gente tem patrimônio de afetação, controle de custos, tributação na construção civil, gestão do financeiro, contabilidade e método POC, gestão dos projetos, automação na gestão financeira e combate a fraudes e erros operacionais, tá? Então, a gente tem bastante conteúdo aqui para compartilhar e peço que vocês participem das próximas lives, fica ligado no nosso Instagram que a gente vai divulgar e nós vamos resolver esses probleminhas técnicos para que a próxima live não tenha nenhuma queda, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação de todos e um forte abraço aí.